Então, para que a gente possa estudar o fluxo máximo de um grafo ponderado com fonte e sumidouro, a gente precisa definir corte, para depois, então, definirmos o teorema do corte mínimo. Então, seja D uma rede com fluxo e um subconjunto de vértices X contido em V, tal que a nossa fonte pertence a X e o nosso sumidouro não pertence a X, então um corte será uma partição de X entre os conjuntos de vértices de X e os conjuntos de vértices remanescentes, ou seja, V menos X, em D. Então, o corte no grafo D será a partição de X e os vértices V menos X. Então, esse corte é um conjunto de arestas de D com extremidade inicial em X e extremidade final em V menos X. Então, dada esta definição, a gente pode realizar vários cortes, né? Vamos exemplificar alguns aqui. Então, posso fazer, por exemplo, esse corte aqui. Esse corte, quem seria o nosso X? O nosso conjunto X seria apenas o vértice S. E todos os demais vértices seriam do conjunto Y, que a gente vai chamar de V menos X. Né? Então percebo que a definição de corte está certa, porque no X a gente tem que ter o elemento S contido nele, e não pode no X conter o vértice T, que é o nosso sumidouro. Então esse é um corte válido. Então essas arestas com extremidade inicial em X, ou seja, a aresta S1 e a aresta S3 seriam as arestas utilizadas no nosso corte, tá? Vamos ver um outro exemplo de corte aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, nós poderíamos fazer esse corte. Nesse corte, então, quais seriam os vértices pertencentes ao nosso conjunto X? Nesse corte, os nossos vértices pertencentes ao conjunto X seriam os vértices S e 1. Okay? E no conjunto Y seriam todos os vértices que não estão em X. Então percebam que a definição é verdadeira, porque em X eu tenho que ter o vértice S, que é a nossa fonte, e não posso ter o nosso vértice T, que é o sumidouro. Beleza. Então, o nosso corte são as arestas com extremidade inicial nos vértices que compõem o conjunto X e extremidade final nos vértices que compõem o conjunto Y, V menos X. Então, quais são as arestas que compõem o nosso corte? Aresta S3 e aresta 1, 2. Tá? Então, se a gente somasse o fluxo dessas arestas, a gente teria um fluxo igual a 100. 60 mais 40, 100. Vamos ver mais um exemplo de corte. Deixa eu apagar esse aqui. E vamos fazer, por exemplo, esse corte aqui. Ó. Ok? Então, com esse corte, quem seria o nosso conjunto X? O nosso conjunto X seria S e 2. Correto? S e o 2. E quem seria o nosso conjunto Y, que é V menos X? Todas as demais arestas. Ok? S2 e todas as demais arestas. Aí percebam que, apesar da aresta 3,2 estar sendo cortada, mas percebam que a aresta 3,2, né, o vértice 3, ele não está no conjunto X. Quem está no conjunto X é o vértice 2, porque as extremidades da aresta têm que partir do conjunto X. E essa extremidade aqui, ela está partindo do conjunto Y. Ok? Beleza. Na verdade, no conjunto X, senhores, vou até corrigir aqui, né? No conjunto X, ao particionar, a gente também tem o vértice 1, mas ele não faz parte do corte, mas ele faz parte do
do conjunto, certo? A gente particionou em 2 aqui. Beleza. Então, V menos X. O conjunto X são todos esses aqui de cima, S1 e 2, e o conjunto Y, todos esses de baixo. Só que as arestas que compõem o corte, aí sim, são aquelas com extremidade inicial em X e extremidade final em Y. Então, por exemplo, S3, né, porque o S pertence a X e o 3 pertence a Y, e 2T, porque o 2 pertence a X e o T pertence a Y. Aqui que eu queria chegar. A aresta 3,2 não faz parte do corte, apesar dela visualmente estar sendo cortada. Por que ela não faz parte do corte? Porque a extremidade inicial do corte não está em X, e sim em Y. Aqui seria uma aresta de Y para X, conseguem perceber? De 3 para 2, uma vez que 3 é um vértice contido em Y e 2 é um vértice contido em X. Mas pela nossa definição, só vai fazer parte do corte aquelas arestas com extremidade inicial em X. Então, a aresta 3,2 não faz parte do corte, porque 3, mais uma vez, é um vértice pertencente a Y e não a X. Ok? Muito bem. Então, nesse corte, se a gente fosse somar o fluxo, seria igual a 70. Por que 70? Porque a gente vai somar o fluxo de S com 3 e de 2 com T. Ok? Agora eu vou demonstrar um corte inválido. Vamos lá. Então, um possível corte inválido seria esse aqui, por exemplo. Esse corte aqui é inválido. Por quê? Porque se a gente considerar todos os vértices de cima pertencentes ao nosso conjunto X, quem seriam os vértices de X? S1, 2 e T. Né? E todos os demais pertencem a Y, V menos X, que seria o 3 e o 4. Então, nesse caso, não é um corte válido, porque, pela definição, no conjunto X, é necessário que o S, a nossa fonte, esteja contido. Mas também é necessário que o nosso sumidouro não esteja contido em X. E aqui a gente pode perceber que o T está contido em X. Logo, esse não é um corte válido. Tá? A gente precisa particionar o nosso grafo em 2 conjuntos de vértices, tal que no conjunto X, né, a gente não tenha o sumidouro e tenha a fonte. Então, nesse caso, a gente não tem um corte válido aqui. Ok? Vamos verificar mais um corte inválido, só para finalizar essa história de corte aqui. Então, um outro corte inválido também poderia ser, obviamente, esse aqui, né? Esse aqui de cima. Então, aqui, se a gente considerar os vértices de cima do corte X, quem seria o conjunto X aqui? Só o 1 e o 2. Então, percebam que, apesar do no conjunto X eu não ter o sumidouro, mas eu não satisfiz essa relação de que o S precisa estar contido em X, ó, só tem o vértice 1 e 2. Então, também, aqui não seria um corte válido. Ok? Vou fazer só mais um aqui, para agora sim finalizar. Um corte válido poderia ser esse, tá? Esse é um corte válido. Bom, todos os vértices, com exceção de T, pertencem a X, né? S, 1, 2, 3 e 4, todos que estão aqui. E no conjunto Y, que é V menos X, eu tenho só o vértice T. Beleza, esse é um corte válido porque a minha relação está satisfeita. S pertence a X e o T não pode pertencer a X, logo ele pertence a Y. Esse corte é válido. Agora, desses 2 conjuntos, quais seriam as arestas envolvidas no corte? Somente aquelas com extremidade inicial em X e extremidade final em Y. Então, seriam justamente as arestas 2T e a aresta 4T. A aresta 2T tem peso 30 e a aresta 4T tem peso 50. Então, nesse caso, esse corte me deu um fluxo de 80. Ok?
Então, a questão é, dado que a gente consegue fazer cortes, para a gente encontrar um fluxo máximo em um grafo, é necessário que a gente encontre o corte mínimo, ou seja, que a gente consiga cortar o nosso grafo, particionar nos conjuntos x e y, tal que esse corte me dê um corte mínimo da soma das arestas envolvidas no corte. Quando a gente encontra o corte mínimo, então a gente encontra o gargalo do fluxo e encontra o fluxo máximo. Okay? Então, para esse exemplo que nós fizemos vários cortes, o corte mínimo seria justamente este aqui. Então, nesse corte mínimo, quais são as arestas envolvidas? Mais uma vez, o nosso conjunto X, então, seriam todos os vértices de cima, S1 e 2, e o nosso conjunto Y, V menos X. Tá? Então, as arestas envolvidas no corte são aquelas de extremidade inicial em X e extremidade final em Y. Então, seriam as arestas S3, de peso 40, e a aresta 2T, de peso 30. A aresta 3,2 não faz parte do código, não faz parte do corte, porque o vértice 3 não está em X, né? O corte só é válido de X para Y, e não de Y para X. Tá? Então, portanto, as arestas envolvidas no corte são só essas duas. E a somatória do fluxo desses cortes é igual a 70. E esse é o corte mínimo. Logo, se esse é o corte mínimo do grafo, o fluxo máximo que eu posso transferir de S para T é igual a 70. Qualquer outro corte que a gente tente fazer será igual ou superior a 70. Por exemplo, se eu tentasse fazer esse corte, eu teria um fluxo de 80. Né? Não é o corte mínimo. Se eu tentasse fazer esse corte, eu teria um fluxo de 90. Esse corte de 100. E assim por diante. Okay? Então, para encontrar o fluxo máximo, a gente precisa encontrar o corte mínimo. Ok? Então, o algoritmo de Ford-Fuxson faz justamente uso desse teorema do corte mínimo. Então, nós vamos visualizar a partir de dois exemplos como é que funciona o algoritmo de Ford-Fuxson no próximo vídeo.